Como é que começou a tua história com a música, com o instrumento? Teu primeiro instrumento foi o sax? Meu primeiro instrumento, saxofone. Eu sou cria de comunidade, Complexo do Lins, bairro da Zona Norte, que é do Rio de Janeiro. E ali que começa a minha história. Eu morava no Barro Vermelho, que ali é um complexo onde tem vários morros, um do lado do outro. E eu morava no Barro Vermelho. Morava lá em cima mesmo, pai. O bagulho era meio estreito. Eu te conheço desde essa época. Muito tempo mesmo. Então, minha mãe resolveu fazer o quê? Me colocar no colégio interno. Muita gente fala, pô, mas sua mãe é doida, te colocar no colégio interno. Né? Muita gente pensa que, pô, isso é pro seu mal, mas não é pro seu mal. Tá internado, né? Tá internado. Eu ficava de segunda a sexta no colégio interno, sábado e domingo eu ficava em casa no morro. Mas por que a minha mãe fez isso? Justamente para mim não ficar de bobeira no morro. Não ter o que fazer. Porque você ia lá, estudava, português, matemática, tudo direitinho, aí voltava, ficava aquele tempo todo livre. E aí? Vai ocupar sua mente com o quê? Cabeça vazia é casa do diabo, né? Tá entendendo? Então, minha mãe, não, você vai pro colégio interno. Já vi lá direitinho. Tem curso disso, tem curso disso. Vai fazer alguma coisa. Ocupar a mente. E assim eu fui, pô, 12 anos. Porque você tem que aumentar, isso é até importante para quem está assistindo a gente, tem que aumentar a exposição naquilo que te faz crescer. Se você aumenta a tua exposição e contato e pessoas com aquilo que não te faz crescer, você acaba indo pela média da maioria, que é o que a gente fala, você é a média das pessoas que você mais anda. Então, enquanto você estava no colégio interno, você estava exposto a conhecimento, você estava exposto a outras pessoas estudando, você estava crescendo ali culturalmente, né, com informação, e o que não estaria, de repente, talvez na comunidade exposto a, obviamente que não é generalizado, mas criminalidade, pessoas que procuram outros caminhos mais fáceis, né? Exatamente. Então, acho que a estratégia da tua mãe foi muito sábia, né? Muito sábia e sou muito grato a ela eternamente, cara. Minha mãe, pra mim, é tudo. Primeira pessoa a acreditar em mim. Fui pro colégio interno. 150 homem convivendo de segunda a sexta. Doideira, né? Porque às vezes tem briga, né? Isso aí. Não tem pra onde correr, né, compadre? Então, eu já tinha 2 primos que já eram lá. Que já estavam lá antes de mim, entendeu? Que são mais velhos do que eu. Então já ficou mais fácil fechar a panela. Eu já entrei, né? Já Pelo menos já resultado. tinham. Eu novinho, porque você é um novinho, mano, você sofre, que nem no quartel, não tem pra onde correr. Qualquer O lugar, colégio cara. interno Qualquer era a lugar. mesma coisa. Entendeu? E ali tinha vários cursos. Tinha de mecânica, marcenaria, datilografia, né, na época. E vários, inclusive, tinha uma banda marcial que tocava pra gente poder marchar de manhã, entendeu? Esse colégio interno era como se fosse uma preparação já pro exército, pra você ir pra área militar, entendeu? Como se fosse uma preparação. E você ficava de 12 a 18 anos, entendeu? Maneiro. Me apaixonei pela banda, sendo que era muito difícil entrar na banda. Porque a banda tinha algumas regalias, assim, entre aspas, entendeu? Algumas paradas que tinha que fazer a banda, pô, sou da banda. Entendeu? Igual um exemplo, a banda na hora de tocava pra gente marchar, depois eles paravam e a gente continuava fazendo outras atividades e a banda tava livre. Então a gente, pô, caraca. Mas eu me apaixonei pelo saxofone, que eu sempre vi um rapaz lá tocando o sax, às vezes ele tocava sozinho, algumas músicas, por exemplo, Amor de Verdade, eu sou assim, tocava no sax, eu, caraca, que maneiro, mano. KNG também, caraca, que maneiro. Eu viajava naquilo, entendeu? O tempo foi se passando e eu nunca tinha conseguido entrar na banda. Quando eu fiz 16 anos, foi a hora que pintou uma brecha pra entrar pra banda. Sendo que pintou pra trompete, que é um instrumento de 3 pistas. E tu não sabia tocar, não, né? Eu não sabia tocar nada. Nem sax, nem trompete. Você se apaixonou pela banda. Eu só queria entrar lá. Em pai. casa, assim, tu já tinha contato com músicas? Nada. Só achava maneiro Nem o cara de família. tocando. Nem de família. Improvável, totalmente. Ninguém na minha família era ligado à música. Ninguém. Tanto por parte de pai, tanto por parte de mãe. Me apaixonei pelo sax. Pintou a brecha pra eu poder entrar na banda. Pulei, entrei. Não, trompete, eu quero trompete mesmo. Mas nada, eu queria o sax, entendeu? Mas você estando lá dentro é mais fácil. Entendeu? Me deram um trompete. Eu, tava ali. Mas passou um mês, pintou a brecha pra sax. Chega um pouquinho. Passou um mês, pintou a brecha pro sax. Aí eu, pulei. Fiquei encantado, apaixonado. Sendo que é o seguinte, eu tava com 16 anos e com 18 eu já tava na hora que saí, né? Eu me apaixonei, cheguei em casa e falei pra minha mãe,
Mãe, tô aprendendo saxofone. A minha mãe, o que é isso? Juro por Deus. O que é isso, meu filho? Porque é um instrumento, hoje não tanto, mas na época, é um instrumento muito longe da realidade de quem mora na comunidade. Muita gente na comunidade conhece um pandeiro, um tantã, um cavaquinho, né? Sem querer comparar um instrumento com o outro. Mas é a realidade. Eu te falei off aqui. É o mais fácil de estar ali próximo. Eu, quando era moleque, eu não morava em comunidade, mas também minha vida não era fácil. Eu não tinha dinheiro para comprar um sax, meu sonho era tocar sax. E aí eu falei assim, cara, acho que deixa pra lá. Então assim, eu acabei deixando, não era o meu chamado, era um desejo que eu tinha. E acabei abortando porque era muito caro. Eu fui tocar violão. Comprei um violão, era muito mais acessível na época. Então assim, eu fui uma dessas pessoas que falou assim, não vai dar pra mim agora. Hoje em dia eu poderia ter ingressado, né? Não, acredito que seja possível, mas assim, também não se tornou prioridade. Né? Entendi. Mas eu imagino a sua mãe. A minha mãe, assim... Mas filho, o que é isso? E dá licença, pra galera que tá assistindo agora, porque tem muita gente que dessa geração antes da nossa, que, por que não deu um Google e lá tu ia procurar o que era um saxofone? Não tinha isso, né? Não tinha, esquece. Não tinha, não tinha. Pra ela ver um saxofone... Então, como é que eu fiz minha mãe conhecer o saxofone? Na época, tinha a banda As Meninas, estourada. Bom, bom. Tinha a menina do sax lá. Aí quando aparecia na televisão, eu apontava pra minha mãe, entendeu? Ali, mãe, tô aprendendo aquilo ali, ó. Tinha também a harmonia do samba. Lembra esse solo? Volta pra mim, estou sozinho. Mãe, aí, mãe, tô aprendendo isso aí, não sei o quê. Ah, sim, filho, que instrumento legal, bonito, né, filho? É, mãe, pô, tô aprendendo ele. Então, a minha mãe conheceu o sax dessa forma. Entendeu? E a galera da comunidade também não tinha nem noção do que era um saxofone. Enfim, eu comecei a aprender o saxofone, mas eu tinha certeza que eu nunca ia ter o meu saxofone. Não. Eu tinha certeza absoluta. Pô, eu morava no pico do morro, na casa de um cômodo, que não tinha nem banheiro. Como é que eu vou ter um saxofone? Então era uma parada muito longe da realidade da minha mãe. O meu pai... assim, um cara que eu, infelizmente, assim, me decepcionou e tal, porque deixou eu só com a minha mãe, e minha mãe matou tudo no peito. Então, eu tinha certeza. E a da época de saída do colégio interno, como é que eu ia estudar? E é um instrumento que você tem que ter. E você falou aí, cara, assim, pelo que você descreveu o local que você morava, salvo engano, o preço do sax talvez equivalesse o valor do local que você morava. Por isso a distância, exatamente, né? Pô. Cara, era quatro um paredes, telhado. Como é que o instrumento ia valer E vou te falar, cara, eu não tô aqui contando história nem pra você chorar, não. É a minha realidade de vida mesmo. Claro. É a minha realidade. Quando a gente chegar lá na frente da minha história, eu quero provar o quanto é possível. Entendeu? Então, isso era muito longe da realidade da minha mãe. A minha mãe não ia ter condições nunca de me dar um saxofone. A minha mãe trabalhava no hospital do Andaraí. É um hospital federal que tem aqui no hospital do Andaraí, no bairro do Andaraí. Na área de limpeza, mano. Ela lavando banheiro, lavando isso. Ganhava salário mínimo na época. Então, ia chegar na hora de eu sair do colégio interno. Dá licença. Batendo, só pra galera ter noção, e até a gente, porque eu não tenho noção do preço da época. Quantos salários da tua mãe eram necessários pra comprar um sax? Ah, meu velho. Vamos lá. Sax na época... Na época do real já, né? Tava na época do real já. Tava na época do real. Uns 3 e tanto. Por aí mesmo. Por aí, porque... Ganhando R$500. É isso aí. E o sax, mano, sempre foi um instrumento caro. Quase Até a marca mais fraquinha é caro. Entendeu? Até a marca menorzinha é caro. Então eu tinha certeza que eu nunca ia ter, cara. E minha mãe viu a minha empolgação em relação ao instrumento saxofone. Ela viu que eu queria muito, estava muito dedicado. Eu na banda lá já me entregava, já fazia solo. Porque eu fui estudando, me dedicando. Quando abriu a vaga, era a vaga para estudar? Estudar. Ou era a vaga para tocar? Para estudar saxofone e tocar na banda. Primeiro você vai aprendendo. Você tinha então esse prazo para aprender. Para aprender e fazer parte da banda. Eles não recrutavam ninguém pronto já, não? Não. Você aprendia ali e depois começava a executar. A banda toda começou ali, na verdade. Exatamente.
banda marcial, que se chama, né? Sim. Que é a banda meio que militar, né? Uma preparação para uma Sim. banda militar, onde você toca muito dobrado, que é Coronel Bug, é música mais para o militarismo, entendeu? Certo. Uhum. Que o hino nacional, é o hino da Marinha, hino da Polícia Militar. Todos Tudo esses isso eu hinos tocava, aí tudo isso eu tinha- tocava. Hino Tudo da isso, bandeira. isso aí, hino da bandeira, canção do soldado, Independência, tudo isso aí cara. a gente tocava, da independência, tudo aí a gente tocava. Então, foi passando o tempo, sábado e domingo eu não vi o saxofone, certo? Só de segunda a sexta. E tinha férias. Eu também não vi o saxofone. Putz. E como eu te falei, tem que estar estudando, tem que estar praticando. Como qualquer outro instrumento, tem o próprio cavaco, violão, enfim. Mas isso aqui, ó, é embocadura. É a forma de soprar, tem um jeito certo. Entendeu? De posicionar o dente em cima do... Então, foi passando o tempo, mano. Até que um belo dia, meu velho, eu vendo um jogo na casa de um parceiro meu. Eu gostava de ver jogo na casa do parceiro do Thiago, né? Isso no final de semana. Eu morava na casa de um cômodo. 4 paredes e um telhado. A minha mãe deitada assim no chão. Deitada num colchão no chão. E tinha a minha cama de solteiro. Então eu tinha que pular ela, certo? E chegar à minha cama. Eram só vocês Mano. dois. Eu falei assim, Eu, ela e minha irmã pequenininha. Que eu tenho uma irmã que é 6 anos de diferença da Ela minha tinha idade. 10 no Mas caso. ela era bem mais nova. E ela, minha irmã deitada aqui, eu pulei elas. Fui lá. Meu travesseiro dessa altura. Porra. Poxa. Vai ficar à vontade. A gente Relaxa. ainda é livre. O travesseiro sempre foi fininho. Isso eu pensando comigo, né? Travesseiro nessa grossura, compadre. Aí tirei coberta, tirei lençol, tirei tudo. Mano, eu vi uma caixa de presente. Ó. A minha mãe deitada, com a cabeça coberta, toda coberta. Sendo que não era meu aniversário, não era nada. Era um dia normal, pô. Pela felicidade dos meus filhos que eu tô te falando isso. Era um dia normal. Tirei tudo, rasguei a caixa de presente, mano. Porra, eu vi uma case de um saxofone, velho. Ó. Aquilo ali. Eu vi a case do saxofone. Tem 2 lacres assim. Pum. Abriu o lacre, saxofone 0. A minha mãe com a cabeça coberta falando assim: apaga essa luz, menino. Quero dormir. Apaga essa luz, menino. E eu vendo aquele sax brilhando, mano. Fico até arrepiado. Porque é uma parada que eu tinha certeza que eu nunca ia ter o meu saxofone, tá ligado? Nunca, 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 nunca. Eu tinha certeza que eu nunca ia ter um saxofone. E minha mãe, mesmo sem condições nenhuma. Porque se ela não me desse um saxofone, eu nunca ia ficar triste com ela, porque eu via a realidade. Eu não tinha um banheiro, cara. Eu fazia necessidade ela no jornal, no pinico. Tá ligado, mano? Então, ela foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Mano. Acreditou mesmo, de verdade. Sem ter condições, ganhando salário mínimo. Ela levantou, eu já chorando, horrores, foi, me deu um abraço. Começou a chorar nós dois. Ela falou pra mim assim, ó: meu filho, vai ter semana que a gente vai comer arroz, feijão e ovo. Vai ter semana que a gente vai comer arroz e feijão. Mas comida você não vai deixar de ter, meu filho. E a mamãe vai pagar esse saxofone. Ó. Porra, aquilo ali pra mim, mano. Esquece. Ali eu defini o que eu ia fazer da minha vida. Porque até então eu não sabia que ia seguir no saxofone, entendeu? é porque os 18 anos estavam chegando, né? Tava chegando, eu tinha que, porra, definir, mano. 18 anos, tem que começar a trabalhar pra ajudar dentro de casa. E tu não ia ver mais o sax, né? Não ia ver mais o sax, porque era só o da escola. Cara, aquilo ali pra mim, mano. Eu pensando comigo, eu não posso decepcionar minha mãe por nada, velho. Não posso decepcionar. E a gente chorando. Ela pediu a gerente dela do trabalho pra tirar pra ela, entendeu? E ela ir pagando aos poucos. Ela fez esse esforço por mim. Ela acreditou em mim. Sem ter condições nenhuma, velho. E até sem saber o que era um sax, bicho. Exatamente. Muito louco isso. Ela via, quando eu via na televisão o instrumento, ela via que eu tava literalmente empolgado. E dedicado mesmo, entendeu? Que tinha apresentação na escola, às vezes eu levantava pra solar e tal. Então ela acreditou em mim de uma forma gigantesca. E eu falei, a primeira promessa que eu fiz pra minha mãe: mãe, e eu vou tirar a senhora do morro. Eu vou tirar a senhora do morro. Aquilo ali, mano, é uma parada que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. A partir dali, segui minha vida. Eu passei a ter a minha arma.
O meu saxofone. Não é esse, é um outro que já passou. Entendeu? Ali, eu comecei a me dedicar mais e mais e mais e mais. Fui pra Vila Lobos, consegui bolsa de estudo no Vila Lobos. Uau. Entendeu? Comecei a me entregar, a me dedicar, mano. Então, como é que eu comecei a fazer um dinheirinho pra ajudar dentro de casa? A tocando em portinha de loja. Tipo Casa Bahia, Ponto Frio, essas lojas de... né? Entendeu? Eu Isso. tocava de 9 às 5, com 1 hora de almoço. Era eu e um trombone e um trompete, que eram 2 coroas, né? Eram os coroas aposentados e só eu de Normalmente é novinho ali. inauguração de farmácia. Tem pra caramba, tem pra caramba. Fazia no calçadão de Campo Grande, Caxias. Fazia em Madureira pra caramba. E aí, 9 às 5, mano. Ganhava R$30. Sendo que era a única forma que eu tinha, né? De, pô, ajudar em casa. Dos 30, sobrava 20. Mãe, aqui, pô, ajuda a comprar um sal, comprar um óleo, né? Comprar um açúcar. Entendeu? Foi a forma que eu comecei a fazer dinheirinho com o instrumento que ela me deu. Entendeu? Por isso que todas as entrevistas que eu faço questão de falar a minha história, porque a minha mãe, mano, ela acreditou, ela confiou, sem ter condições financeiras. Ela deixou de fazer um banheiro dentro de casa. Deixou, pô. Pra me dar um saxofone, mano. Entendeu? Como é que é a relação dela com Deus? Ah, Já mano. conversou? Vocês... Minha mãe é eternamente grata. Minha mãe é uma pessoa de muita fé, mano. Igual eu também. É porque, ouvindo você falar, assim, a gente fala muito em crenças, né? E você fala que a sua crença, ela jamais alcançou essa realidade de você ter o sax um dia, né? Obviamente, você tava, é o que a gente falou, você estava muito distante, razão, né? Pensando pela razão, você estava muito distante de atingir. Mas o seu desejo era tão forte, né? Que possivelmente a sua mãe captou esse seu desejo e talvez não, eu tenho certeza que assim, antes mesmo dela acreditar em você, Deus já acreditou em você, né? E Exatamente. Deus já plantou essa semente dentro de você, no qual você, mesmo não acreditando, você desejou aquilo de forma genuína. E a sua mãe foi tocada, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu imagino a sua mãe vendo o seu dom, vendo o seu desejo ardente, pensando assim, cara, como é que eu vou pagar? Né? E eu imagino como deve ter sido tocada para falar assim, vai sem poder mesmo, vai porque Vamos ver o que vai eu sopro. Exatamente isso. Deixa cara. comigo. Exatamente isso. Então, eu perguntei porque às vezes a gente fica buscando lógica, a gente fica buscando razão em algo que não tem explicação, né? É só você... Porque tudo é possível naquele que crê. Só que, na verdade, a coisa acontece de forma ao contrário. A gente primeiro precisa crer para que tudo seja possível. Entendeu? Então, assim, você no teu coração, por mais que você não tivesse crenças suficientes para conquistar um sax, você tinha um desejo ardente de ter aquilo, né? Muita vontade, cara. É Muita vontade. importante, cara, assim, se ela fosse falar com uma das amigas dela, por exemplo, lá da comunidade, elas iam achar totalmente incoerente. Não bate. Tem um Normalmente sax, é assim, né, João? tem um sax, pô, não tem nenhum banheiro, cara. Não, vai pra fazer o sua banheiro. necessidade. Vai fazer o banheiro. Pelo amor Fazer de o banheiro Deus, primeiro, isso aí. vai fazer a coisa lógica, porque é o banheiro. Mas não, ela acreditou, mesmo que o Thiago tá falando. Nem ela sabe que acreditou. Foi um sopro mesmo, falou assim, vai, só vai. E às vezes você tá Vamos em casa fazer, aí pensando, né? O Isso pessoal aí às vezes tá em casa pensando assim, mas ele teve a mãe que ajudou, né? Só que assim, não se engane, qualquer um pode ser instrumento de viabilizar aquilo que você deseja com verdade, aquilo que você deseja com a sua alma. Então, na tua história, a personagem foi sua mãe. Mas se você não tem uma mãe, mas acredite, você tem um desejo ardente, vão chegar pessoas que vão viabilizar aquilo que você precisa fazer, né? Eu acredito que isso tenha sido exatamente desse jeito na tua história, né? Verdade, cara. E é incrível, parabéns por ter sido, mesmo sem acreditar, você não largou, porque no início você falou assim, a sorte, né, e o sucesso, você falou, eu não lembro exatamente quais palavras você usou. O talento só encontra o sucesso quando tem oportunidade. Eu adicionaria, o talento só encontra o sucesso trabalhando.
Movimentando. se movimentando. Então, assim, Exatamente. a sorte só chega para quem tá trabalhando, velho. Exatamente. Então, se você tivesse o talento, né, e tivesse parado, tivesse falado assim, pô, Não, que como mané que eu vou colégio ter- interna. como é que eu vou estar em contato com um instrumento no final de semana? Isso não vai dar certo. Cara, com todas as dificuldades, com todo o cenário contra, você não parou de fazer. Só uma curiosidade, quantos saques você já teve de lá pra cá? Esse aqui é o meu terceiro ou quarto. Porque esse aqui é aquele que eu comprei pra não ter que comprar mais Tá, nenhum. vamos dizer que seja o quarto. Você imaginou que você não ia ter nenhum, cara. Olha que loucura. Esse é o Quando quarto. vai melhorando, a gente vai Sim, comprando um instrumento melhor. É porque lá atrás você se sentia distante, agora Exatamente.